Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Princípios de Física Básica. Eu sou o Luiz e neste vídeo eu venho trazendo para vocês um problema aí sobre vetores. Nos vídeos anteriores eu falei sobre algumas operações vetoriais como soma de vetores, multiplicação de um vetor por um escalar e subtração de vetores. E para fixarmos as ideias, vamos aqui resolver este probleminha muito simples, né? O enunciado consiste no seguinte: determine o módulo do vetor resultante dos vetores A e B em cada caso a seguir. Aí na letra A nós temos os vetores A e B. A é paralelo a B, portanto os vetores têm a mesma direção. O módulo de A vale 4, o módulo de B vale 3. Na letra B nós temos os vetores A e B também são paralelos, mesma direção. Módulo de A vale 4, módulo de B vale 3 e os vetores apontam para o mesmo sentido. E aqui na letra C nós temos os vetores A e B, e os vetores são perpendiculares, né? O ângulo entre eles, um ângulozinho aqui é um ângulo reto. Vamos admitir. Deixa eu só colocar aqui um ângulozinho reto aqui. Vamos admitir que o ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Então os vetores aí são ortogonais, ok? Muito bem, vamos resolver a questão. Aqui na letra A nós temos a representação aqui dos vetores A e B, onde aqui embaixo nós temos o vetor B. E a resultante dos vetores A e B é um vetor que parte da origem do primeiro até a extremidade do segundo. Então aqui nós temos a representação do vetor resultante. Esse vetor resultante eu vou chamar de R. Ok? Perceba que eu já deixei já o vetor B já aqui ajustado, de tal forma que a sua origem coincide com a extremidade do primeiro. Como nós queremos saber o módulo do vetor resultante, o módulo do vetor resultante, que é representado por R, veja que eu não coloco mais a setinha em cima para dizer que é o módulo, ele é igual a o comprimento de A menos o comprimento de B. Então vai ficar o módulo de A menos o módulo de B. Isso aqui é uma generalização. Sempre que os vetores têm a mesma direção em sentidos contrários, o módulo da resultante é o módulo de um menos o módulo de outro. Aí você adota o sentido positivo para o seu referencial aí. Então, o módulo do vetor resultante é igual ao módulo de A, que vale 4, menos o módulo de B, que vale 3. Então, o módulo do vetor resultante é igual a 4 menos 3, que dá 1. Uma unidade aí de medida. Então, nós temos aqui letra A respondida. No caso da letra B, nós temos também os dois vetores A e B, que são paralelos, portanto, eles têm a mesma direção e eles têm o mesmo sentido. Os dois apontam para a direita. Para encontrarmos aí o vetor soma, a resultante desses dois vetores, vamos fazer o seguinte: eu vou transportar o vetor A para cá, ó. Deixa eu tentar respeitar aqui a mesma direção dele, que é o vetor A. Mesma direção, mesmo módulo, vetor A. E eu vou pegar o vetor B, vou fazer com que a origem do vetor B coincida com a extremidade do vetor A. Eu transporto o vetor B para cá, ó. Transportando o vetor B para cá. E a resultante desses dois vetores é um vetor que parte da origem do primeiro e vai até a extremidade do segundo. Então aqui nós temos o vetor resultante. E o módulo, o comprimento do vetor resultante, é igual ao comprimento do primeiro, que é o módulo de A, mais o comprimento do segundo, que é o módulo de B. Então, o comprimento do vetor resultante é igual a 4 mais 3, que é igual a 7 unidades aí de medida. Quando os vetores têm a mesma direção, mesmo sentido, o módulo do vetor resultante é a soma dos módulos aí dos vetores A e B, ok? Vamos agora para a letra C. Na letra C nós temos os vetores A e B, e esses vetores, o ângulo entre esses vetores é um ângulo de 90 graus. O módulo de A vale 4, o módulo de B vale 3. Para resolvermos esta questão, vamos primeiramente representar o vetor resultante aí. Para isso, eu posso fazer da seguinte forma: eu vou transportar o vetor A para cá, botar ele aqui,
que é o vetor A, respeitando, claro, sua direção, o seu sentido e o seu módulo. Aqui. E vou fazer com que a origem do vetor B coincida com a extremidade do vetor A. Então eu transporto o vetor B para cá, ó. Que eu tenho o vetorzinho B. Aí eu respeitei também sua direção, seu sentido e o seu módulo. E o vetor resultante é um vetor que parte da origem do primeiro e vai até a extremidade do segundo. Esse vetorzinho aqui, que é o vetor resultante. Perceba que esta figura que foi destacada, que foi gerada pelos vetores, é um triângulo retângulo. E para me achar o módulo, o comprimento do vetor resultante, eu posso usar o teorema de Pitágoras aqui. Pois o comprimento do vetor resultante é a hipotenusa deste triângulo. E o módulo de A é um cateto e o módulo do B também aqui está relacionado com outro cateto. Então, pelo teorema de Pitágoras, nós temos o seguinte. O módulo da resultante ao quadrado é igual ao módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado. A resultante ao quadrado, o módulo, né, é igual, módulo de A vale 4. 4 ao quadrado mais o módulo de B, 3, aí ao quadrado. Resultante ao quadrado é igual, 4 ao quadrado dá 16, mais 3 ao quadrado dá 9. Então este R ao quadrado é igual, 16 mais 9 dá 25. Então R é igual a raiz quadrada de 25. R é igual a 5. Então o módulo do vetor resultante aqui neste caso é igual a 5. Perceba que eu poderia ter usado a regra do paralelogramo aqui, uma vez que os vetores têm aí direções diferentes. Poderia ter imaginado aqui um paralelogramo gerado pelos dois vetores. E o vetor resultante é um vetor que está aqui na diagonal deste paralelogramo aqui. Isso aqui seria o vetor resultante. Perceba que ele tem a mesma direção, o mesmo comprimento que este outro vetorzinho aqui, né? Eu poderia ter usado também esta regra, que é aceita, claro. Mas eu gosto também de mostrar o caso geral, uma vez que nós definimos a soma de vetores desta forma. É um vetor que parte da origem do primeiro e vai até a extremidade do segundo. Mas pode ser interpretado também dessa segunda maneira, aí, usando a regra do paralelogramo, ok? Então nós temos um problema muito simples aqui, resolvido, né? Nos próximos vídeos eu irei estar tratando aí com alguns problemas mais bem elaborados aí, sobre operações vetoriais, né? E depois nós vamos trabalhar aí com as leis de Newton, ok? Então fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.